Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura. Então esse vídeo aqui, ele está dentro da playlist que eu discuto um pouco sobre pesquisa científica. Se você ainda não conferiu essa playlist, vai passar o card aqui em cima, você não esquece de clicar e depois conferir os outros vídeos por lá. E nesse vídeo de hoje eu tenho como principal objetivo caracterizar e diferenciar os principais tipos de pesquisa. Então, é muito comum no meio acadêmico a gente escutar diferentes nomes e às vezes não conseguir associar ou diferenciá-los, como TCC, tese, dissertação, projeto, o artigo, enfim, fica tudo isso muito misturado e a gente acaba não conseguindo diferenciar. Então, esse vídeo hoje é para que, de uma vez por todas, a gente consiga saber a diferença entre um e outro. E eu queria começar, primeiramente, pelo projeto, que é um nome que também a gente escuta muitas vezes. E o que é o projeto? O projeto, ele é uma proposição, ou seja, uma proposta de pesquisa que ainda não se realizou, que está sendo apresentada para algum fim. Então, é comum, por exemplo, quando a gente vai tentar uma seleção para o mestrado ou para o doutorado, que tem um item no edital que é construção de um projeto. Ou seja, é a construção de uma proposta de pesquisa que apresente o teu interesse, aquilo que você pretende realizar, para que o orientador, por sua vez, possa ver se ele se identifica com a pesquisa. Então, o projeto ele é uma proposição. Então, geralmente a gente faz projetos para disputar processo seletivo de mestrado, processo seletivo de doutorado, até inclusive também é muito comum algumas faculdades utilizarem a disciplina de metodologia da pesquisa para fazer um projeto para o TCC. E também há uma perspectiva de órgãos de fomento que pedem para os pesquisadores construírem um projeto para angariar fomento, verba, para conseguir desenvolver a sua pesquisa. Então, sempre que você escutar projeto, é bom ficar claro que é uma proposição, ou seja, uma proposta de algo que você pretende fazer. O outro termo que também a gente escuta muito, que é a monografia. E a monografia, se a gente fosse resumir de maneira bem sintética, ela seria que é um estudo pontual sobre um assunto único, sobre um assunto específico. E a monografia, geralmente, ela tem sido o texto que é mais utilizado em graduação e especialização, a pós-graduação lato sensu. Geralmente eles pedem monografia. A monografia, geralmente, ela tem uma estrutura que ela estuda sobre esse assunto bem específico e pontual e está organizada em diferentes capítulos. Então, a monografia ela é esse tema específico de um assunto, geralmente organizado em alguns capítulos. Bom, um outro termo que a gente escuta também muito, que é muito recorrente, é o termo dissertação. Então, como projeto, como produção científica, a dissertação ela é o produto final de um curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, que é aquela que é o documento pelo qual obtém o título de mestre. Então, a dissertação, ela tem uma organização já dividida em capítulos também, e ela vai ter como principais características um embasamento teórico mais profundo e um rigor metodológico mais sofisticado, um design mais sofisticado de pesquisa pela qual ela é feita. Até porque o mestrado é um curso que até o momento ele tem 2 anos para ser realizado. É claro que alguns indivíduos acabam não conseguindo realizar em 2 anos e pedem prorrogação, e alguns conseguem enxugar, mas o tempo mínimo de mestrado ele é 1 ano, mas dificilmente as pessoas conseguem terminar em 1 ano. Então a dissertação ela tem essa característica como o principal objeto do mestrado. E falando da pós-graduação stricto sensu, no doutorado, que é um curso de 4 anos, o produto final do doutorado ele é a tese. Então, quando a gente fala de tese, a gente está falando do produto final do doutorado. Então, às vezes, algumas pessoas confundem e falam tese de mestrado, na verdade, é a dissertação de mestrado. Bom, e a tese? A tese, por sua vez, ela vai ter uma estrutura organizacional parecida com a dissertação, também em capítulos. Ela vai ter também a necessidade de um referencial teórico bem embasado, um rigor metodológico bem aguçado, e vai ter ainda claro, isso de um nível de cobrança maior do que a dissertação, e além disso ela vai ter uma característica que é a característica de ter uma certa ineditismo, há uma cobrança que a tese de doutorado ela contribua efetivamente com a área do conhecimento, não necessariamente gerando um produto de intervenção, mas gerando um novo avanço para a área. Então é esperado que a tese de doutorado ela contribua com alguma característica de ineditismo. E a tese, por sua vez, ela é o produto final do curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado. E um outro termo que também é muito comum, talvez o mais recorrente,
que é o termo artigo. O artigo ele é um estudo mais pontual sobre um aspecto bem específico, só que diferente da monografia, o artigo ele é construído uma perspectiva de publicizar resultados, então para ser publicado em revistas científicas. Nesse sentido, o artigo ele precisa ter uma estrutura mais enxuta. Então, dependendo da área, dependendo do periódico, a gente tem um artigo aí entre 8 e 20, 25 páginas. E não tem toda aquela formalidade pela qual os trabalhos como a monografia, dissertação e tese apresentam. Ele precisa ser curto, ser pontual e ir direto com as questões mais básicas de pesquisa para poder comunicar com a comunidade acadêmica qual é a sua principal achado. Então, quando a gente fala de artigo, a gente está falando nesse tipo de comunicação. Agora, não apenas para revistas, tem sido entrado numa constante bem interessante alguns cursos de pós-graduação lato sensu, né, nível de especialização, utilizarem o artigo como o seu trabalho final, né? Então, ao final, ao invés de realizar uma monografia, se realiza um artigo científico. E o artigo ele vai estar em torno dessa estrutura. Geralmente, diferente da monografia, que muitas vezes pede objetivo geral, específico, o artigo ele vai ter um objetivo único, pontual, para poder contemplar de maneira profunda um aspecto bem específico. Bom, e aí agora você está perguntando, tá bom, e o TCC? O TCC, o que é o TCC? Na verdade, se a gente pegar a própria sigla TCC, ela é trabalho de conclusão de curso. O que acabou acontecendo é que as graduações associaram o TCC à monografia. Então, a gente tem a ideia de que o TCC é a monografia, o que está extremamente equivocado. O TCC é apenas o trabalho de conclusão de curso. Em alguns cursos, como no direito, eles pedem alguma peça jurídica, ou na engenharia pede um projeto, não necessariamente a monografia. Isso tem ficado a cargo das instituições escolherem. Então, a instituição é responsável se ela vai, no TCC dela vai ser uma monografia, se o TCC vai ser um artigo, se o TCC vai ser qualquer outro material. Então, no fundo, quando a gente fala de TCC, estou fazendo meu TCC, a gente não está sendo muito específico nem dizendo nada muito palpável. O ideal seria que a gente pensasse, estou fazendo meu TCC, uma monografia, estou fazendo TCC, é um artigo. E aí a gente tem maior essa noção. Então, no fundo, o TCC ele é só uma nomenclatura que está nas universidades para designar o trabalho final. Agora, o formato dele pode se dar de diferentes formas, inclusive com atividades não acadêmicas, não escritas, né? Pode se dar com outras manifestações. O que importa é que ele seja o que termina o curso de graduação. Então, não necessariamente ele é um modelo de produção de escrita científica. Bom, então, esses são os principais tipos de produção acadêmicas que existem. Então, agora quando você escutar em algum local, você já sabe exatamente do que está se referindo. Se esse vídeo te ajudou, se você tem ainda alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. E aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas que se interessam também por esse tema. No demais, agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo.